Então vamos lá, né? Bom dia a todos, uma alegria estar aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia. Nós conhecemos lá na convenção, pessoalmente. Foi uma alegria para nós, né? Nós vamos começar, vou ler um texto lá em Salmos, capítulo 25. Salmo 25, de 1 a 7. Que diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que esperam em ti, ninguém será envergonhado. Envergonhados são os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Amém. Deus abençoe essa palavra no coração de cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Agradecemos a Deus pela alegria de estarmos reunidos, embora distante, mas nós estamos na tua presença. E o Senhor no meio de nós. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros. Obrigado pela semana que nós tivemos. Que o Senhor abençoe o coração de todos nesta manhã. Que cada um de nós possamos ter uma resposta no nosso coração, ó Senhor, das nossas ansiedades, preocupações, daquilo que nós aspiramos. E também, Senhor, que o Senhor ouça as nossas orações. Quando nós estivermos intercedendo por alguém que conhecemos, por alguma necessidade. Abençoe teu povo, Senhor. Também abençoe teu servo, o pastor José Laurenito, que nos trará uma palavra vinda do Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por esse momento, ó Deus. Amém. Amém. Amém.
Amém? Essa inspiração é para a gente começar a nossa reunião de hoje, né? Amém. Quem mais chegou aí, Moura? Olha, chegaram aí, estou vendo na tela, o Raimundinho, Pastor Severino, o Edson Morizzi, chegou também aí, foram esses três aí. Não, estou vendo o Hector aí, estou vendo Miqueias. Ah, você estava fora, então eu estava dormindo, né? Todos já foram apresentados. Bom dia, amor. Bom dia, irmão Theo. Eu acho que eu fui para o café. Bom sabendo. Dia. Pastor Severino. Bom dia. Edson Morizzi. Então, nós vamos lá. Vamos lá para continuar aí. Nós vamos separar em salas, né? E eu vou colocar alguns motivos aqui para a gente estar orando também, né? Nós vamos estar orando pelo nosso país, pela política, que está aí uma coisa, né? Uma coisa até vergonhosa. Vamos estar orando também pela saúde, pelo nosso Brasil aí, pelas coisas que acontecem com a Covid, agora tem a varíola dos macacos. Está lembrando disso também? Deixa eu falar uma coisa, Theo. Não vamos pronunciar varíola dos macacos. Nós temos que falar monkeypox. Esse varíola do macaco, quando as pessoas estão começando a odiar os macacos e começam a assassinar os macacos. Então, nós da saúde não falamos varíola do macaco, e sim monkeypox. Monkeypox. Vamos gravar esse nome aí, vamos colocar ele aí na oração também, né? E parar de falar os macacos aí, coitados. Eles não têm nada a ver com isso. Então, vamos estar lembrando também dos nossos irmãos espalhados aí pelo Brasil todo, né? Especialmente os missionários, espalhados também pelo mundo, pela obra missionária. Vamos estar lembrando das igrejas e vamos estar lembrando também dos nossos irmãos nas igrejas, né? Que tem compromisso de espalhar a palavra de Deus, né? E é isso aí. Vamos estar orando também uns pelos outros.
Perfeito. João Theo, eu fico com um pedido simples aí, mas eu gostaria que os irmãos estivessem colocando em oração. Eu lancei ao meu coração o desafio de promover o Congresso de Homens da minha região, e trabalhar com homens é bastante difícil, mas que Deus esteja me dando sabedoria aos preletores convidados e esteja desde já preparando o coração dos homens da região de Jundiaí e adjacentes para estarmos juntos, para aprender um pouquinho de como disseminar a palavra, de plantação de igreja, de evangelismo. Vai ser um globo mais voltado para esta parte, né? Que é o evangelismo, missões, que é o verdadeiro fundamento da união masculina. Ok. Então vamos lá. Oi. Cláudio que está falando. Eu queria acrescentar um pedido aí sobre as viagens missionárias. Nós temos agora, no mês de julho, algumas caravanas missionárias que estão indo para alguns lugares distantes para o trabalho de evangelização. E quero destacar aqui uma caravana que está indo para o Piauí. Saíram ontem à noite de Jundiaí e vão para um lugar chamado Ilha Grande, lá no delta do Piauí. Eu esteja orando por essa turma. Sebastião e Eliana são missionários nossos de Ituverava que estão liderando essa turma aí. Ok. Ô, Cláudio, a gente precisa saber com antecedência isso para nós participar também, para nós ir juntos também. Esse ano aqui eu não pude participar da caravana fisicamente, eu só ajudei na promoção, para falar sobre cesta básica e tal, mas no próximo ano eu vou viajar junto com os irmãos também, então a gente vai fazer uma promoção melhor aí. Muito bom. Estou abrindo todas as salas de oração. Até daqui a pouco. Bom dia, amor. Já está retornando todos aí, hein? Aí, eu estou dando umas broncas aí, meu. Com quem? Ando dando umas broncas. Pastor Severino. Severino. Aí, a turma está voltando aí. Está voltando? Estamos aqui, Edson. Deus Olha o Carlos abençoe. Paraçola aí, ó. O Carlinhos está lá na minha sala de oração. Opa. Wilson. Edson Morizzi, bom te ouvir. Hoje eu não estou muito bem, não, mas tá. É bom ver vocês todos. Bom te ver aí, olha aí. Você não viajou, não fechou a lojinha, não, rapaz? Precisa fechar essa lojinha de vez em quando, hein? Pois eu vou fechar a semana que vem. Ficar uns 20 dias aí. Férias? Vou tentar. Bom dia, Edson Morizzi. Bom dia, quem está falando? Vamos ver. Quanto aí. tempo? Ademir, faz tempo. Ô, Ademir, como é? Edson Morizzi. Beleza? Bom dia, irmão Edson. Olha o sorridente aí, ó. Olha o homem do sorriso aí. Oi, irmão Ademir. Tudo bom? Tudo bem, né? Tá bom. Melhor ainda. Dá uma saudade de sorriso. Então tá baixo, viu, Mora? Som tá baixo? Agora sumiu. Agora sumiu o som. Tá bom, já vai de novo, então. Essa aqui, ó. Melhorou? Tá oscilando. Abaixa e aumenta, abaixa e aumenta. Mas está dando para ouvir. Para mim está estável e dá para ouvir. Tá dando para ouvir se agora, vai. Eu pus fone de ouvido, dá para ouvir bem. Eu estou vendo uma cidade de fundo aí, meu irmão. Cidade da Europa. Agora tá...
Agora tá bom. Glória a Deus. Ficou bom, ficou bom. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo
Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Quem mais chegou aí, Moura? Vamos ver aqui, Theo. Chegaram aí. O Vitor Labate, estou vendo aí. Vitor Labate, Najib, Luiz Andrade, Roberto Xavier, Paulo Faustino. Bom dia, Renato Paulo Faustino estava comigo na sala. Renato está entrando agora. Esses foram que chegaram aí. Acho que não esqueci de ninguém. Estou com todos na tela aqui. Foram eles. Tá ok. Vamos lá. Então, vamos lá. Uma alegria apresentar aí a todos aí que, para quem não conhece, pastor Laurenito, que a gente tem um carinho especial por ele, né? Conhecemos ele pessoalmente ali, e agora a gente se torna mais próximo ainda, viu, pastor? Sim. Então, o pastor faz a sua apresentação aí, que praticamente todos já o conhecem, né? Ok. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Eu realmente sou o pastor José Laurenito, sou membro da Primeira Igreja Batista em Vila Oportunidade, Carapicuíba, casado, pai de 2 filhos, 3 netos. Ultimamente estou sendo membro ali da igreja, né? Ajudando ali o pastor Luiz Roberto Parossolo. Estamos ali trabalhando junto com a Igreja Batista Nova Vida, que é filha nossa, né? Adotamos em Osasco. E é um privilégio, é um prazer estar nessa sala, conhecer os irmãos pessoalmente. Particularmente, eu conheço o Theo. Rapaz, eu não sou tão grande, né? Tenho 1,70 m, mas o irmão Theo parece um jogador de basquete. Fiquei muito pequeno ao lado dele. E também, né, o Ronilson. O Ronilson, quero também falar um pouco dele. Tive o prazer e o privilégio de estudarmos juntos ali no Seminário Batista em Osasco, né? Na época era Fatiboa, hoje está boa. Eu não sei se ele lembra, mas foi ele que me deu uns toques a respeito de monografia, né? Apesar da matéria, fiquei um pouco perdido na matéria, mas o Ronilson me deu as dicas e a gente pôde, então, elaborar a nossa monografia. Indo sem mais delongas, o tema de hoje é Temos um Deus Disposto, se encontra lá no texto de Salmos 32, do versículo 7 e versículo 8, onde nós podemos aprender um pouco mais esse Deus que nos ama, né? Sempre olhando na ótica de Deus, nessa cosmovisão de que nós somos importantes para Deus. E diz assim o texto, né? Está aí na tela: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preserva da angústia, tu me cinge de alegria, cantos de livramentos. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei caminhos que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então, nós estamos aí, meus irmãos, temos um Deus disposto a nos guiar, a cuidar de nós. Oremos. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai eterno, quero agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, dos amados irmãos reunidos nesse trabalho, controle remoto aqui, ó Deus, onde nós possamos nos congratular, mesmo à distância, Deus, estarmos em comunhão, mesmo, Deus, em longe, mas o Teu Espírito, Pai, nos aproxima. Continua, Senhor, a nos falar, a nos dar, ó Deus, orientações, a fazer, Pai, com que a Tua palavra, ó Deus, seja edificada em nossas vidas, ó Deus. Agradecendo pela vida do irmão Theo, a vida do irmão Moura, agradecendo a Deus pelos trabalhos que têm sido feitos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja espalhada na face da terra. Desde já, peço perdão pelos meus pecados, em nome santo de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, o texto, quando nos mostra a respeito, que fala, né, esse Deus maravilhoso,
né, onde nós possamos ter, então, essa confiança, esse esconderijo, onde nós temos, mesmo nas nossas tribulações, temos um Deus disposto a cuidar de nós. Assim como outras figuras de linguagem, né, nós podemos observar os salmos como refúgio, rocha, né, fortaleza. Isso Davi fala do Senhor como o seu esconderijo, lugar de segurança. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo de tribulação, um mundo caótico, né? A chegar a um ponto de a polarização. Nós olhamos aí no mundo partidário, no mundo político, aqueles que nos governam, né? A ponto de quererem proibir do uso da bandeira nacional, o mau símbolo. Se nós olharmos a lei de 71, lei de 5.700, vai mostrar que a bandeira nacional é um símbolo que deve ser honrada, né, de uma nação. Então, Davi ele mostra a respeito do seu refúgio, do seu esconderijo. Embora Davi tivesse, talvez, passasse de pensamento, principalmente com a segurança, né, com as ameaças físicas, Deus também concede segurança na angústia espiritual. Meus irmãos, nós passamos nessa angústia espiritual desde as perseguições. Embora nós vivemos em um país democrático de direito, um país onde nos dá a liberdade de expressão e pensamentos, isso é a garantia constitucional do artigo 5º da Constituição Federal, nós vivemos em uma polarização e perseguição. Os cristãos, muitas vezes, em seu conforto e, às vezes, acomodados, não percebem de que somos tolados, né? Que somos perseguidos pela mídia, pela sociedade em modo geral. Precisamos compreender, meus queridos, que nessa vida nós temos esta confiança em Deus, que o texto, quando diz que, verso 7, tu és o meu esconderijo, tu me preserva na tribulação e me cerca de alegrias, cânticos e livramentos. Meus amados, essa perseguição, muitas vezes, ela não é física, mas, na maioria das vezes, ela é espiritual. E se nós, como cristãos, não tivermos ligado, enraizado na palavra de Deus, se nós não tivermos convicto de nossa fé, nós fraquejamos. Quando nós olhamos ali na carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 em diante, tem muita atrocidade humana que Deus não concorda, que Deus não aceita. E Deus diz mais no finalzinho, diga de morte, de que tais faz essas coisas, não só os que fazem, mas também aqueles que aprovam. As coisas erradas, meus irmãos, principalmente quando ofende a Deus. As coisas erradas é tudo aquilo que distancia de Deus, ou seja, o pecado. Então, nós temos um Deus disposto a nos ajudar. Nós temos um Deus disposto, meus irmãos, a cuidar de nós. Que quando nós olhamos lá para o Evangelho de João 3,16, nós vimos a disposição de Deus para com nós, a humanidade. Onde o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só a disposição de Deus para com a humanidade. Interessante é de que Deus ele não faz a acepção de pessoas para a salvação. Por isso, eu fico alegre, feliz com os amados irmãos missionários, né? Onde os irmãos vai caminhando e vai pregando o evangelho e falando das boas novas de salvação. Nós não sabemos. Quando o pescador ele vai lança a rede, vem muitos peixes. E alguns eles tiram da rede e lançam fora, porque não servem. Nós não sabemos qual é o peixe que vai servir. Então, nós temos que lançar a rede. Quando nós olhamos para o Salmo, meus irmãos, que Davi,
Ele olha esse refúgio, essa rocha, né? Ele é esse rocha de livramento. É o mesmo Deus de hoje. O que nos impede de nós, o que impede de nós buscar a Deus na essência da espiritualidade, de que as coisas que nos cercam aos nossos lados não venham nos abalar? Olha só, ele nos oferece instrução espiritual. Deus, ele mostra o caminho. Verso 8 diz: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas, te darei conselho. Meus irmãos, nós temos um Deus disposto. O que é que nos impede, impedido a fazer a obra? Se esse Deus que está disposto a nos ajudar, ele mostra todo o caminho que devemos seguir. Nós temos um Deus disposto, meus irmãos, um Deus que deseja que a nossa espiritualidade esteja conectada com ele. Nós temos um Deus disposto, meus queridos, a respeito de nossa vida secular, a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal e, principalmente, a nossa vida espiritual. Nós temos um Deus disposto a cuidar de nós, a nos encorajar, a nos dar a condições suficientes para que possamos, então, seguir neste mundo caótico, onde o mundo jaz maligno. Não que isso vá nos afrontar ou nos acovardar, mas para que nós possamos saber como lidar com esta situação. De antemão, nós somos cidadãos de dupla cidadania. Nós somos cidadão celestial, nós somos cidadãos terrenos. Por isso, meus irmãos, as coisas terrenas, temos que lidar com as coisas terrenas da terra. Nós temos que obedecer às leis dos homens, porque elas são constituídas por Deus, desde que a lei de Deus não interfere, a lei dos homens não interfere na lei de Deus. Por isso, nós temos que obedecer às leis. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Temos um Deus disposto a cuidar de nós. Temos um Deus disposto, meus irmãos, porque esse Deus, ele nos oferece o caminho correto. Ele fala tão carinhosamente, filho meu, ele nos chama de filhos. Interessante que, pela misericórdia de Deus, eu ajudo ali na EBD, né? Levei ali o Alcorão para conhecimento dos alunos, Alcorão, a Torá, e também o livro dos Mormons. Levei para os irmãos conhecerem. Como é interessante, meus amados, olhar para o Alcorão e não ver nenhuma conotação de que Alá chama a humanidade de filho. Mas Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eles nos chamam de filhos. Somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, nós temos um Deus disposto a mostrar para nós o que ele quer de nós e o que ele espera. Mas nós não temos um Deus carrasco, que nem o Alá do Alcorão, que se você errou, você será punido severamente. Lógico que se nós erramos, a consequência dos nossos erros, nós recebemos. Mas recebemos e somos corrigidos, porque Deus ama e corrige aqueles que o amam. Alá não. Alá pune. Alá castiga. Alá é cruel e carrasco. Nós temos um Deus que cuida, disposto. Por isso, meus amados, vamos dar uma olhada aqui no Salmo, em Isaías, né? Isaías 52, 55. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 2, nos mostra esse Deus que nós temos. Diz assim: sonda-te, sacode-te o pó, levanta-te e toma assento em Jerusalém. Salta-te das cadeiras do teu pescoço, ó
cativa, filha de Sião. Não, não é isso. Desculpa, não é esse, não é 45:2, perdão. Perdão, meus amados, é o 45:2, não é esse texto. Assim, agora sim. Amém. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as tendas de ferro. Olha só, eu irei diante de ti. Nós temos um Deus disposto a ir conosco. Nós temos um Deus disposto a endireitar os nossos caminhos. Nós temos um Deus disposto, meus irmãos, a quebrar barreiras e colocar nós à frente. O profeta Isaías, ele mostra categoricamente a respeito desse Deus, que Jesus viria e Jesus veio para que nós tenhamos esta salvação. Isaías 45:2 mostra a disposição de Deus para conosco vivemos em santidade. Olha só, temos um Deus disposto, meus irmãos, a cumprir aquilo que ele projetou antes mesmo de nós nascermos. Nós temos um Deus disposto a cuidar de nós. É muito interessante, meus irmãos, é muito amoroso o que Deus fez por nós. Esse Deus que cuida da gente, ele oferece a nós a instrução, ele oferece a nós o caminho, ele oferece a nós, meus irmãos, como nós devemos colocar a confiança nele. Nós temos um Deus disposto a cuidar de nós da forma que agrada ao seu coração. Quando Deus ele faz isso para conosco, para que nós, assim como Davi, deseja a confiança em Deus, deposita essa confiança. Nós olhamos para o Antigo Testamento e até mesmo o Novo Testamento, que os antigos, quando colocavam a sua confiança em Deus, as coisas aconteciam. E não aconteciam como as pessoas queriam. As coisas aconteciam no tempo determinado por Deus. Muitas das vezes, nós achamos que Deus esqueceu de nós ou porque que Deus não nos ouve. Mas nós temos um Deus disposto a nos ouvir no tempo dele, como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Porque Deus é um Deus soberano. É um Deus criador do céu e da terra. Nós sabemos, meus amados, que esse Deus da Bíblia é o Deus de Isaac e de Jacó, que sempre cuidou do seu povo. Quando Davi estava fugindo, com o seu medo, Davi ele estava nas suas cavernas, Davi ele estava correndo, então ele procurou um refúgio em Deus. Olha que interessante. E esse refúgio, meus irmãos, a sua fortaleza. Meus amados, muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia e não lemos a Bíblia da forma que deve ser lida. E que forma é essa, pastor? A forma que, quando você lê a Bíblia, saber que é Deus que está falando contigo. A Bíblia é o único livro vivo do Deus vivo. A Bíblia nos dá, meus irmãos, totalmente a direção. Infelizmente, a humanidade do nosso mundo pagão estão querendo proibir a Bíblia. Tem projeto no nosso Congresso Nacional a proibição da Bíblia em público. Aos poucos, meus irmãos, em momento de falácia da liberdade, mas estão querendo tolar a nossa liberdade. Ainda somos um país democrático, cristão. Somos um país que temos a liberdade. Somos um país que obedecemos às leis. Mas nós não podemos ficar inerte nisso. Nós não podemos baixar nossa guarda. Mas nós devemos levantar nossa bandeira, nós devemos colocar os nossos joelhos em chão,
Nós devemos nos reunir em oração, porque, meus queridos, a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Davi, ele fugiu, né, para as cavernas, para que ele pudesse ter essa confiança em Deus, para que ele buscasse esse respaldo em Deus, para que ele pudesse, então, meus irmãos, com essa obediência voluntária, buscar a Deus. É interessante que quando nós olhamos também para o Salmo 33:10, nós podemos observar que, às vezes, os nossos planos são frustrados. Deus não dá aquilo que nós queremos. Quando nós olhamos aqui, no Salmo 33, no versículo 10, diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Às vezes, eu quero algo e Deus não me dá, e aquilo me frustra como ser humano, como pessoa. Porque a vontade de Deus é soberana, meus irmãos. Nós devemos viver o que a palavra de Deus nos ensina. Não de palavras, mas de ação. Viver o que pregamos. Viver aquilo que Deus tem para conosco. É interessante que quando nós olhamos no mesmo em Salmos, né? Salmos 103, nós olhamos, meus queridos, que Deus está disposto a cuidar de nós. No Salmo 103, versículo 3:1, assim, 1 ao 3. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigna ao seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, Senhor, e não te esqueça nem um só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Meus irmãos, nós temos um Deus disposto a cuidar de nós, a nossa saúde, as nossas enfermidades. Nós temos um Deus disposto, meus irmãos, a nos perdoar. Mas, para isso, cabe a nós ir até Ele. Nós temos esse Deus disposto, meus irmãos, que quando nós folheamos a Bíblia, nós olhamos aquilo que Deus tem para nós e nós, muitas vezes, deixamos apercebido, deixamos de lado. Olha só, o Salmo aqui, ainda em Salmos, Salmo 130, né? No versículo 3 e 4, nos diz assim, ó, 3 e 4. Se observares o Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Irmãos, Deus está disposto a nos perdoar. Deus está disposto, meus irmãos, a cuidar de nós. E quando nós voltamos lá para Isaías, né? Quando nós voltamos lá para Isaías, no capítulo 1, verso 18, nós observamos, meus queridos, o que Deus falou. Depois arrazoamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como um carmesim, se tornarão como a lã. Meus irmãos, nós temos um Deus disposto a cuidar de nós. Que Deus maravilhoso é esse, meus queridos, que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos esse Deus disposto, meus amados, a cuidar de nós. Isaías 55:7 diz assim: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdia torno a acolher-te. Temos um Deus disposto a nos acolher, a cuidar de nós. Por isso, meus queridos, nós precisamos compreender que esse Deus disposto, ele cuida de nós para que nós possamos obedecer. E Deus deseja a nossa confiança, Deus deseja a nossa obediência, e que isso seja a nossa confiança e obediência voluntária.
Deus deseja, meus irmãos, para que nós nos entregamos de corpo e alma. Deus nos deseja isso. Por isso, meus queridos, nós devemos entender e compreender que a nossa segurança está em Deus. Mesmo que nós somos ameaçados fisicamente, mesmo que nós somos perseguidos, mas nós devemos, principalmente, saber que temos um Deus disposto a cuidar de nós. Nós temos esse Deus maravilhoso. E eu quero, então, concluir com a passagem que se encontra lá na carta aos Efésios. Né? Quero concluir dessa forma, para que nós possamos entender que do Antigo ao Novo Testamento, Deus cuida de nós. Na carta aos Efésios, meus irmãos, no capítulo 4, no versículo 17, e aí versículo 23 e 24, diz assim o verso 17 na carta aos Efésios. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha só, verso 23. E vos renoveis no espírito novo, no vosso entendimento, e vos revesteis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Nós temos um Deus disposto a cuidar de nós, a nos dar um espírito novo, a nos dar um entendimento novo. E que entendimento é esse novo? É um entendimento novo do qual nós não conhecemos. A palavra de Deus, ensinamentos de Deus, conforme Deus quer, conforme Deus nos ensina. Precisamos, meus queridos, viver e confiar que nós temos um Deus disposto. Deus está aí a quem quer. Não é por força, não é por violência, mas por amor. É interessante, meus queridos, que toda religião do mundo, toda divindade, nenhuma delas é igual ao nosso Deus. Nenhuma delas deu o seu Filho para conosco, morrer por nós. Nenhuma delas nos dá essa ligação de amor e ter um Deus disposto a cuidar de nós. Por isso, meus irmãos, nós devemos a cada dia buscar a sua presença, porque esse Deus está disposto a cuidar de nós. Que Deus nos abençoe. Pai de amor, Pai de bondade, Pai eterno, quero agradecer, Senhor, pela tua palavra, Deus. Quero agradecer, Senhor, que tu és maravilhoso, soberano, digno de toda honra e toda glória. Agradecer, Senhor, por esse privilégio, Deus, de estar participando aqui nesse trabalho remoto, Deus, com os homens, ó Pai queridos, teu servo, teu povo, aqueles, ó Pai, que buscam a comunhão uns com os outros, aquele que busca, ó Pai, a tua presença. Por isso acreditamos, Senhor, tu está disposto, ó Deus, a juntar a tua igreja, um só rebanho, um só pastor. Por isso, ó Pai, eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém? Irmão Amém. Moura, muito obrigado, que Deus abençoe. Amém. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu vou.
Quem Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus grande que nos protege, que nos segura, que nos acolhe na palma das suas mãos. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco. Oh Pai, Tu és o nosso Deus, estamos seguros na concha das Tuas mãos, Senhor. Oh meu Deus, Senhor, estou em Ti, Senhor. Senhor, estou em Ti, Senhor. Em Ti eu posso descansar. Segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Muito bom. Deixa eu só avisar então aí, Theo, chegaram aí durante a mensagem. Chegaram durante a mensagem aí o pastor Eli Bento, também o Renato, da PIB, e o Adão Satil, que está lá. Você não pode conversar com a pessoa aí, para mim?
porque eu estou com... Você pensa que eu esqueci seu nome, Satil? Esqueci, não é, Adão? É Adão. É o Adão Satil. Lá É o Adão. Turumirim, Minas Gerais. Turumirim. Parece que... como é que chama a igreja? A Igreja Batista do Alto Pega Bem. É isso mesmo? Pega bem, é isso aí. A memória ainda continua boa, tá bom. Mas foram esses que entraram. O Osório Pellegrini também está na reunião com a gente aí. É isso aí. Bom dia, povo. Bom dia, Osório. Bom dia. Estou entrando nos 50 anos de casado, mais um dia. Bom dia. Bom dia, Osório. Aí o rapaz que esteve lá no meu casamento está aí na tela. Amém. Ok, eu vou encerrar aqui a gravação. Esse Osório aí vem de onde? Guarulhos. Ok, ele é forte, rapaz. Oi, Moura. Agradecer aí o pastor Laurenito aí pela excelente mensagem. Ok, nós vamos encerrar com uma oração final aí, Theo. Aí eu encerro também a gravação e depois nós vamos ficar aí para comentar um pouquinho a mensagem aí com o pastor. Aqueles que quiserem ficar, nós temos aí um bom tempo ainda para poder trabalhar aqui. Eu vou estar pedindo ao pastor Jairo, que está com a gente aqui. Ele está no Brasil nesse tempo, esteve na nossa igreja domingo passado, pela manhã e pela noite. Acho que ele foi bem recebido aqui e vou pedir para que ele, então, nos despeça em oração. Na sequência, nós continuamos. Ok. Aí, Moura, foi muito bem recebido aí pela primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto. Foi uma bênção, uma festa. Foi muito bom, meus queridos. Muito obrigado pela recepção que vocês deram para mim, tá bom? Muito obrigado mesmo. Então, vamos orar, louvando a Deus pela vida do Laurenito e o que deixou para nós uma mensagem muito clara, né? Que Deus está disposto a cuidar de nós. Vamos orar. Pai amado, diante de Ti estamos reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder, reconhecendo que o Senhor atua como um Pai, sempre o Pai eterno, amoroso conosco, que prometeu estar conosco todos os dias até o fim. Te louvo, Pai, porque nós podemos ter essa segurança. Te louvo, Pai, porque nós podemos seguir pregando a Tua palavra, porque o Senhor está no controle. Porque o Senhor nos guia, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor nos protege, porque o Senhor nos leva, Senhor, pelos caminhos onde devemos pregar a Tua palavra com cuidado Teu, Senhor. Te louvo por isso, te louvo por tudo que o Senhor faz, te louvo por este tempo juntos, pelo tempo que tivemos de oração, por tudo isso, Senhor, são presentes Teus para nós. E louvamos Teu nome por isso. Te honramos, te glorificamos, no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. 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 Amém.